Nós estamos dando prosseguimento à nossa série sobre o Pai Nosso. E nós vamos dar continuidade hoje no versículo 11. Pai Nosso, Deus provedor. Você pode repetir essa frase comigo? Pai Nosso, Deus provedor. Pergunta a pessoa do lado aí, Deus é seu provedor? Você vive com essa segurança, com essa certeza? Deus é seu provedor. A oração do Pai Nosso é talvez a parte mais conhecida da Bíblia em todo o mundo. É uma oração que nos faz encarar a realidade da vida humana e perceber a necessidade que nós temos da misericórdia divina. Quando você começa a estudar o Pai Nosso, aquela oração que Jesus nos deixou, nós encontramos duas divisões do Pai Nosso. No começo, ele tem 3 pedidos relacionados a Deus e à glória de Deus. E depois, na parte final da oração do Pai Nosso, nós temos 3 pedidos relacionados às nossas necessidades. Ao orarmos a segunda metade do Pai Nosso, nós vamos encontrar pedidos com relação à nossa vida material, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. A nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E a dimensão moral, quando nós oramos e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós temos falado o Pai Nosso juntos nessa série de mensagens sobre a oração do Pai Nosso, mas hoje eu queria que nós fizéssemos um exercício diferente. Você pode fechar seus olhos? Ao invés de nós falarmos o Pai Nosso, você vai ser abençoado com alguém cantando o Pai Nosso. Fique de olhos fechados, deixe Deus ministrar o seu coração. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre e sempre. Amém. Amém. Seu coração foi abençoado?
Quando nós falamos o Pai Nosso, quando nós estudamos sobre o Pai Nosso, nós somos lembrados de quem é o nosso Deus. John Stott faz uma afirmação muito interessante, e ele identifica dentro do Pai Nosso a Trindade. Ele diz assim: é através da criação do Pai e da sua providência que recebemos o pão de cada dia. E é através da morte expiatória do Filho que recebemos o perdão dos nossos pecados. E através do poder do Espírito Santo que habita em nós, que somos livrados do maligno. Não é verdade? É a presença de Deus nas três pessoas em nossa vida que nos permite vivenciar a realidade expressa nessa oração. Quando você vai para Mateus 6,11, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e você olha essa expressão traduzida cada dia, lá no grego, no original, epiosis, é uma expressão que foi traduzida e que pode ser explicada por um papiro que foi encontrado, papiro do 1º século, e era um papiro que era uma lista de compras. Você, na sua casa, tem lista de compras? Quem tem lista de compra em casa? Lá em casa, a gente põe um papel na geladeira, acabou o ovo, quem pega o último ovo vai lá e coloca ovo. Acabou o leite, quem pegou o último litro de leite vai lá e coloca leite. E daí quem vai fazer compra, pega aquela lista e sai. Um papiro encontrado, papiro do 1º século, tinha uma lista de compras. Naquela época eles já faziam isso. E a expressão traduzida aqui por cada dia é a expressão que aparece ali. No entendimento das pessoas naquela época, essa palavra significa coisas para comer hoje. Eles não tinham freezer, eles não tinham geladeira. Quem saía para fazer compras, saía para comprar o que ia ser feito para a refeição que eles iriam comer. A maioria da população fazia uma refeição por dia apenas. É por isso que quando Jesus multiplica pães e peixes, todos comem satisfeitos e ainda sobra, eles disseram: esse cara vai ser nosso rei. É esse que eu quero no Palácio da Alvorada. Por quê? Porque eles não tinham essa realidade. Eles comiam uma vez por dia e olhe lá. E muitas vezes passava 1, 2 dias e eles não comiam nada. É interessante porque quando você vê na oração do Pai Nosso aparecer essa expressão, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, nós vemos Deus valorizando o todo que nós somos e valorizando essa realidade material em que nós vivemos. Os gnósticos diziam que o que tinha valor era o espírito, e o corpo físico não tinha valor nenhum. Jesus, quando nos ensina a orar, dá-nos o pão nosso de cada dia, Ele está ensinando essa vida aqui e agora também tem valor. Nós não fomos salvos simplesmente para a eternidade, nós somos salvos para a eternidade, mas para essa vida que nós temos aqui. E como faz diferença ter essa percepção de que Deus se interessa pela minha vida, Deus se interessa pelo meu corpo, Deus nos criou fisicamente, não é verdade? Salmo 139 diz o quê? Quando aqueles bebezinhos estavam no ventre da mãe, o que o salmista diz? Eles não tinham forma e Deus já os conhecia. Esse é o Deus que nos criou. Ele nos deu essa capacidade de viver fisicamente nesse planeta, nesse mundo que Ele criou, nesse universo que foi criado por Ele. Como é importante nós entendermos que Jesus morreu pelo ser humano inteiro, pela pessoa inteira, corpo, alma, espírito. Não apenas pelo espírito, mas por nós, corpo, alma, espírito. É por isso que é importante nós comermos de uma forma saudável para manter esse corpo. Deus nos fez de uma maneira única. Tem uns que são magrinhos, outros são gordinhos. Tem uns que são careca, outros têm muito cabelo. Não é assim. Um tem olho claro, outro tem olho escuro. Cada um de nós é diferente. Mas cada um de nós é único. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia, nós estamos reconhecendo que a nossa existência aqui tem valor.
É por isso que você tem que ir para a academia. Sinceramente, quantos aqui já pagaram a academia e não foram? Nossa! Um ano eu fiz a besteira de pagar o ano inteiro. Aquele propósito de ano novo, você já fez propósito de ano novo? Aí eu paguei o ano inteiro no cartão. Porque assim eu não ia deixar de ir, né? Funciona? Não funciona. Eu perdi um ano de academia. Para mim é uma luta essa área de fazer exercício físico. Enquanto tinha uma bola na frente e uma competição, eu estava fazendo exercício. Mas a hora que sumiu a bola e acabou aquela competição, conversar com uma esteira não é muito agradável. Ela não é simpática. Mas a necessidade de nós cuidarmos do nosso físico para termos qualidade de vida. Eu fui à médica essa semana, foi muito engraçado, eles viram todos os meus exames e ele chegou à conclusão de que eu sou um gordinho saudável. É tudo que um gordo quer ouvir, né? Fala a verdade. Mas veja, nós vivemos numa realidade que nós temos dificuldade de entender o que as pessoas que ouviram Jesus ensinando o Pai Nosso entenderam. Dar-nos o pão de cada dia para pessoas que faziam uma refeição por dia, quando faziam, essa oração é existencial. Nos nossos dias nós temos pessoas que vivem assim. Nos campos de refugiados, eles fazem uma refeição por dia, quando fazem. No nosso país, nós temos muitas pessoas que vivem essa realidade. O culto das 9, quando terminou, o irmão veio me abraçar e com os olhos cheios de lágrimas, ele disse: pastor, o senhor falou sobre a história da minha vida. Eu fui criado numa família em que nós nem sempre tínhamos uma refeição. E eu me lembrei, quando o senhor estava falando que Deus é um Deus provedor, do que aconteceu conosco um dia que minha mãe nos chamou e nos colocou à mesa. Nós não sabíamos que não tinha nada para comer, ela sabia. E ela nos colocou ali à mesa e nós íamos fazer uma oração agradecendo porque Deus estava cuidando de nós. E quando nós sentamos na mesa, a minha mãe escutou a voz da vizinha chamando-a pelo nome, vizinha de muro. E ela foi lá atrás. Quando ela chegou lá atrás, ela viu a vizinha com uma panela na mão e disse: olha, hoje eu fiz sopa para o almoço e todo mundo ficou no trabalho, ninguém veio almoçar em casa. Eu me lembrei de vocês. Deus provedor. Deus provedor. Aquele irmão me abençoou demais. Talvez a sua experiência seja parecida com a minha. Eu nunca passei fome. E gordinho sempre tem reserva, né? Eu tive um professor de ética cristã que ele dizia que nós não sabemos o que é passar fome na nossa sociedade. Nós só sabemos o que é sentir vontade de comer. Porque quando nós sentimos vontade de comer, a gente vai na geladeira, abre e come. Ou vai aquele armário do mal. Sabe qual é o armário do mal? Onde fica biscoito, chocolate, bala, bombom. Toda casa tem um armário do mal. Por isso que Jesus repreende o mal. Mas aquele professor disse: nós não sabemos o que é passar fome. Passa fome quem faz uma refeição hoje, e enquanto ele está fazendo a refeição hoje, ele está pensando: será que amanhã eu terei o que comer? Essa pessoa sente fome. Nós somos privilegiados. Mas nos dias de hoje, em campos de refugiados, várias pessoas, várias crianças estão passando fome. Não têm o que comer. No mundo de hoje, o nosso grande problema no nosso mundo hoje não é a quantidade de comida, é distribuição de comida. Eu e você temos que fazer dieta. Já parou para pensar o que significa eu ter que fazer um esforço tremendo para fazer dieta, para emagrecer? É porque no passado eu já comi mais do que devia, e no presente eu tenho tanto à minha disposição que eu tenho que fazer um esforço, me concentrar, para não comer.
A maioria das pessoas que tem problema de peso são pessoas que têm problema de dieta e de comida. Algumas pessoas têm problemas físicos, é verdade. A obesidade, muitas vezes, é um problema físico, mas a maioria não é. É interessante porque quando Jesus ora pelo pão nosso de cada dia, Ele está dizendo, olha, tem uma história nessa terra que cada um de nós vive, e eu estou interessado nessa história. Eu estou interessado em prover as coisas mais básicas da sua história. O Evangelho que cremos, ele muda toda a história da pessoa. Cristo nos liberta das marcas do passado, aleluia. Cristo nos capacita para viver o presente, aleluia. E Cristo nos ensina a esperar o futuro sem ansiedade. Por quê? Porque eu sei quem é o provedor. Teu coração está calmo, tranquilo, porque você sabe que Deus é Deus provedor? Mesmo sem ter todas as respostas para amanhã? Mesmo sem saber exatamente o que acontecerá lá no trabalho amanhã? Mesmo sem saber exatamente como você vai dar conta de todos os compromissos financeiros? Mas Deus continua sendo Deus provedor. É interessante porque, ouvindo a história daquele irmão que no final do primeiro culto falou comigo, e ouvindo a história de George Miller, eu vejo a presença de Deus como um Deus que sustenta seus filhos. O grupo de teatro vai nos ajudar a conhecer um pouquinho da história desse homem lá na Inglaterra, na cidade de Bristol, que sentiu de Deus que tinha que abençoar crianças. Bom dia, Jorge, meu amor. Tudo bem? Preparado para mais um dia agitado na presença das meninas do orfanato? Bem, meu amor, preparado para começar o dia eu já estou. Agora, se eu aguentarei até o final do dia, somente o Senhor saberá. Isso é verdade. Quanta energia tem essas meninas, não é? Meu amor, se a alegria do Senhor é nossa força, essas meninas são as mais alegres pelo Espírito do Eterno em toda a Inglaterra. Isso é verdade. Mas, meu amor, eu preciso lhe ser sincera. Esta manhã eu estive na nossa despensa e não tinha nenhum leite e nenhum pão. Não daria para alimentar nenhuma das meninas, que dirá as 15. E nós, então, adultos. Meu amor, deixe-me ver o nosso pote de emergência. Sempre temos moedinhas que colocamos ali. E te digo mais, assim como o Senhor não deixou secar o azeite da botija, tampouco secar a farinha do pote da viúva. Te digo mais, meu amor, Ele multiplicará e tenho certeza que Ele nos proverá. Meu amor, vixe, puxa vida, tem apenas 2 shillings e eles não são suficientes nem para o leite, nem para o pão, que dirá para alimentar nós dois. Mas e agora, meu amor? O que vamos fazer? Vamos fazer o de sempre. Vamos orar. Sim. E tenho certeza que não será diferente dessa vez, que o Senhor irá nos prover. Sim, vamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Senhor, meu Pai, meu Deus, nós te louvamos
e te bendizemos, porque até agora tu tens nos sustentado, Senhor. Todos os dias vejamos as suas boas mãos sobre nós, o cuidado que o Senhor tem. Desde os passarinhos o Senhor cuida, dando as sementes, assim como o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor também não deixou faltar o maná no deserto, Senhor. E o Senhor supre com a tua bondade teu povo e a nós. E temos gratidão, Senhor, para receber tudo que nós recebemos e que o Senhor proveu. E temos a certeza, Senhor, que nós agradecemos ainda pela provisão que há de vir. Essa provisão que há de vir, que cremos por meio da fé. Perdão, Senhor. Te louvamos porque em todo o tempo o Senhor é bom e a tua bondade é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Amém. Vou atender a porta. Por favor. Bom dia. Bom dia, senhora. Aqui é a casa de crianças da família Miller? Sim. Eu sou a Mary Miller. E este é meu esposo, George Miller. Por favor, entre. Desculpe, senhor, me incomodar Bom dia. cedo. Bom dia. Bom dia. O que te estava- trazes aqui? Como é que Eu podemos lhe estava ajudar? A caminho do centro de Bristol. Eu ia vender o leite e os pães que minha querida esposa fez. Mas, infelizmente, a minha carroça quebrou. E se eu ficasse com eles aqui nesse calor, eles vão estragar. E eu vi a casa de vocês e pensei que aqui seria muito mais proveitoso ficar com vocês. Vocês aceitam? Louvado seja o nosso Senhor. Aguardávamos o Senhor. Por mim? Sim, hoje pela manhã nós fomos até a despensa e não tínhamos leite nem pão para alimentarmos nossas meninas, quiçá a nós. E te digo mais, Deus nos proveu trazendo você até nós. Vamos entrar para tomar um chá conosco? Deixa eu ver. Sim, venha. Vamos chamar as meninas para sentar conosco? Graças te damos, ó Senhor, graças te damos, ó Senhor, por este pão que tu nos dás, em nome de Jesus, amém. Deus responde às orações, amém? Tem uma foto de George Miller aqui no painel e esse livro está sendo oferecido na nossa livraria. É o livro do Pão Diário, Respostas à Oração, de George Miller. Sua vida pode ser muito inspirada e, quem sabe, sua fé renovada, para que sua vida de oração seja uma vida que promova a transformação. Eu queria pedir para colocarem as fotos das crianças do orfanato. No início eram 15, mas cresceu, né? Eles tinham um número imenso de crianças que foram abençoadas, que saíram das ruas porque Miller entendeu o chamado de Deus para ser resposta de Deus na vida dessas crianças. Ele tinha o hábito de registrar as respostas às suas orações, é por isso que nós temos tantos registros de como Deus respondeu às orações de Miller. Jesus nos ensina a viver o hoje sem ansiedade do futuro. Você percebeu a maneira como ele reagiu àquela dificuldade? Quem sabe hoje você está encontrando uma dificuldade semelhante à que Miller teve. E o que Deus está dizendo para você é: confia no Deus provedor, busque a Ele e espere nele a resposta que virá do Senhor. Amém? Vocês lembram do que aconteceu com o povo no deserto? Eles não tinham o que comer e Deus mandou o maná. E eles tinham que pegar o maná para cada dia. Algumas pessoas fizeram o que eu e você provavelmente faríamos. O que eles fizeram? Eles pegaram o maná para vários dias. Isso é ser precavido, né? Essa é uma pessoa que pensa no futuro. Mas Deus tinha dado uma ordem: pegue-o de cada dia. O que aconteceu com o maná que eles tinham pego? No dia seguinte estava todo estragado. E eles tiveram que sair de novo e pegar o maná para aquele dia. E o curioso disso é porque quando chegava na sexta-feira, o maná vinha com um diferencial. Qual era o diferencial? No sábado não tinha maná, eles não saíam para catar o maná, mas na sexta eles pegavam porção de 2 dias
E no dia seguinte, o que acontecia com aquele maná? Não estava estragado. Não tem problema eu ser precavido e eu pensar no futuro, o problema é quando pensar nesse futuro gera ansiedade no meu coração. E me faz depender do que eu fiz, nas minhas providências e não na providência do Pai Celeste. Amém? O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 12 e 13, diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode mais uma vez fechar os olhos? Ouça a voz de Jesus dizendo algo para você. Não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor, e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que vamos arranjar comida, onde vamos arranjar bebida, onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Amém. É o Senhor falando para mim e falando para você. Acalma, aquieta, confia, viva sabendo que eu sou Deus provedor. O problema não é guardar para o futuro, o problema é guardar para o futuro porque eu não tenho segurança de como serei cuidado por Deus no futuro. O problema não é querer ter uma casa própria, o problema é achar que ter a casa própria vai me dar a segurança e a vida que eu preciso ter. A vida é muito mais do que bens, é muito mais do que recursos, é muito mais do que roupa ou comida. O que Jesus nos ensina quando nós pensamos, Pai, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, é que Deus é presente nas nossas vidas, presente como Deus provedor. E Ele faz isso com propósito. Ele faz isso com o propósito de nós repartirmos. Pastor Marcos Paulo, num dos seus sermões, falou algo que eu guardei e eu compartilho com vocês. Devo admitir que eu preciso do outro e do outro, com O maiúsculo. Eu preciso do outro celestial para amar o outro humano. Quando Deus se revela como Deus provedor para cada um de nós, Ele faz isso entendendo que nós seremos bênção, transbordaremos na vida de alguém. É interessante que na oração do Pai Nosso, nós não oramos pelo meu pão diário. Já parou para pensar nisso? Nós oramos pelo nosso pão diário. Enquanto nós rogamos para ter o necessário para viver cada dia, nós estamos dizendo, Deus nos deu o pão diário para que eu possa
ter a minha necessidade suprida e abençoar aqueles que a minha mão consegue alcançar. A nossa igreja tem uma obra social muito forte. A ABC Vida é uma ONG que pertence à nossa igreja e nós temos muito que essa ONG faz. Mas é interessante porque, na questão de cestas básicas, ano passado nós entregamos mais de 17 toneladas de mantimentos. Amém? E isso é resultado de pessoas como eu e você que têm contribuído para que a nossa ONG possa cumprir esse papel, entregando cestas em comunidades terapêuticas, em congregações, famílias atingidas por enchentes, tantas situações na nossa sociedade em que a ABC tem sido resposta de Deus na vida de famílias. Mas eu me lembro de uma situação bem específica que a irmã Jaqueline, a nossa assistente social, algum tempo atrás nos contou. Alguém veio pedir uma cesta básica para uma senhora. Era uma senhora de 70 anos de idade que andava pelas instituições pedindo cesta básica como recurso para se manter. Nós não entregamos só cesta básica, nós olhamos a pessoa como um todo. Nós não queremos entregar só o pão da terra, queremos entregar o pão do céu também. Nós não queremos simplesmente ajudar aquela pessoa na necessidade daquele momento, mas nós queremos ajudar aquela pessoa a encontrar transformação na sua vida. E quando a nossa equipe da ABC chegou na casa, essa senhora morava numa meia-água, no fundo do quintal, muito decaída aquela meia-água, com furo no chão, porque a tábua tinha apodrecido. E aquela senhora tinha um filho com problemas psiquiátricos muito sérios, que não podia trabalhar. E ela já com idade, cuidando do filho, ela tinha se endividado num processo de câncer do seu esposo, e o esposo morreu, ela ficou sozinha e com as dívidas. É por isso que ela tinha que ir de entidade em entidade pedindo cesta básica para ter pelo menos o alimento em cima da mesa, porque o que sobrava da sua pensão era o aluguel daquela meia-água. Porque você faz parte de uma igreja que tem essa visão de atingir o ser humano de uma forma completa, como Jesus tinha. A ABC começou a agir e encontrar recursos na cidade para dar apoio para aquela senhora, para o seu filho enfermo. E, de repente, nós começamos a descobrir que ela havia pedido uma casa nesses programas do governo, mas a fila não andava. Mas existe legislação que, por causa da necessidade que ela tinha, ela passava na frente da fila. E foi a nossa ONG que organizou todo aquele processo e entrou com aquele processo junto ao governo na área de moradia, e aquela senhora passou na frente da fila e ela recebeu uma casa. Agora ela ia morar com dignidade, e numa movimentação entre membros da igreja, adivinha quem imobiliou a casa daquela senhora? Pessoas como eu e você, que servem ao Senhor aquilo, e agora ela tinha a dignidade de uma moradia decente, ela tinha as coisas dentro de casa para ter um certo conforto, o filho estava sendo assistido, e ela estava ouvindo mais do que sobre a necessidade física que ela tinha, mas ela começou a ser atendida de uma forma completa, em nome de Jesus. Quando você ora, dá-nos o pão nosso de cada dia, é para que ao receber o pão nosso, você entenda que não é só eu, não é só o meu pão, mas é para que eu possa repartir também com aquele que está próximo de mim. Jesus disse que o primeiro mandamento era amar a Deus. E o segundo mandamento qual era? Amar o próximo como a nós mesmos. Jesus foi muito sábio quando ele põe o referencial do amor ao próximo no amor que nós temos a nós mesmos. Você ora pedindo o pão nosso de cada dia ao Deus provedor, porque você entende que tem uma missão maior. Alguém disse que quando nós oramos, dá-nos o pão nosso de cada dia, se fosse no Brasil, talvez dá-nos o feijão com arroz de cada dia, o nordestino a tapioca, o mineiro o pão de queijo de cada dia. Porque pedir pão para aquela sociedade era pedir o alimento básico de todos nós. E é isso que você está fazendo quando você ora o Pai Nosso e diz: Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia. Você pode fechar seus olhos? Tempo de oração.
olhando para o seu coração. Deus está interessado em todas as áreas da sua vida. Deus está interessado em você como uma pessoa inteira. Você reconhece que o Deus provedor sustenta o seu corpo, alma e espírito. Agradeça ao Senhor. E diga a Deus, eu preciso cuidar um pouco mais desse corpo. Deus, eu quero usar minha energia, minha capacidade e tudo que o Senhor tem me dado de uma forma que o teu nome seja honrado. Deus provê o seu sustento e da sua família. Quem sabe a sua oração tem que ser, Senhor, eu reconheço que o Senhor, como Deus provedor, tem sustentado a mim e a minha família. Agradeça ao Senhor por isso. Deus espera que você reparta com o próximo o que Ele tem colocado nas suas mãos. Quando eu reparto com o próximo aquilo que Deus tem me dado, eu estou expressando fé e confiança de que o Deus provedor me dará mais, de que o Deus provedor continuará provendo na minha vida. É por isso que eu posso receber e repartir. Você reconhece que a provisão de Deus, que Ele tem confiado a você, é para repartir com o próximo? Se você está respondendo a esse desafio de Deus, eu quero convidar você a colocar-se de joelhos dizendo, Deus, eu vou confiar no Senhor como Deus provedor da minha vida. Quem sabe tem uma dívida que você tem que saldar essa semana e você não sabe como. E você vai se colocar de joelhos dizendo, Deus, eu não sei como ainda, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor é Deus provedor na minha vida. O Senhor é Deus provedor da minha família. Quem sabe você está passando por um momento de desemprego e o coração ansioso, preocupado, e eu quero convidar você a colocar-se de joelhos dizendo, Deus, o Senhor é Deus provedor e eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor é confiável. Coloque-se de joelhos dizendo, Deus, eu nunca confiei em Jesus como meu Senhor e Salvador e eu quero confiar, eu quero começar a escrever uma história diferente. Me perdoa se eu vivi com tanta autossuficiência no passado. Eu quero uma história nova, eu me entrego ao Senhor. Se você está se entregando ao Senhor, se ajoelhe onde você está dizendo, eu hoje me entrego ao Deus provedor. E eu confio que Ele tudo fará na minha vida, para que eu escreva uma história diferente. Ponha-se de joelhos onde você está. E diga, Senhor, Tu és o Deus provedor da minha vida. Eu confio no Senhor. E no Senhor apenas. Somos Teu povo, Senhor. De joelhos diante do Senhor, dizendo, o Senhor é meu Deus provedor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Te engrandecemos, glorificamos ao Senhor, rendemos louvores ao Senhor, porque só o Senhor é Deus. E nós nos colocamos nas Tuas mãos, dizendo que nós viveremos pela fé, confiando que o Senhor é Deus provedor na história da nossa família. Abençoa aqueles que de joelhos disseram, eu quero escrever uma nova história com o Senhor. Confirma, Senhor, essa decisão nos seus corações. Deus amado, obrigado porque podemos orar, dá-nos o nosso pão de cada dia e fazer isso com segurança de que esse é o desejo do Teu coração. Louvado seja o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.